Agradeço a Vossa Excelência. Eu consulto o ministro Gilmar Mendes acerca do seu voto. Presidente, eu também vou ser breve e gostaria de iniciar cumprimentando a ministra Carmen Lúcia pelo seu brilhante voto. Eu também vou fazer juntada de voto e não vou me alongar, só gostaria de rememorar dois aspectos que me parecem importantes. De um lado, em relação a todos os dispositivos que já foram aqui multicitados, é bom de se lembrar que o dispositivo que está, as disposições que estão em questionamento aqui, na verdade, tentam, de alguma forma, densificar aquilo que está no texto constitucional, especialmente aquilo que está no artigo 5º, inciso 10, quando se fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, esse é um ponto importante, a meu ver, porque o texto é muito claro quando diz que se cuida de valores, de direitos invioláveis. Portanto, a forma de reparação que o texto indica é uma das possíveis, dependendo da gravidade do tema. E por isso nós temos na jurisprudência internacional debates muito sérios a propósito dessa temática. Por exemplo, o caso Mefisto, em que não se cuida de... Está citado no voto de Vossa Excelência, em que não se cuida, obviamente, de uma biografia, no sentido técnico do termo, mas um romance histórico, no qual se apodam, se indicam imprecisões ou informações equivocadas, onde é bastante fácil fazer aquela ilação, ministro Fux, entre o nome fictício, né, e personagens históricos. Vira, inclusive, aquele jogo, né, saboroso na sociedade de identificar quem são os personagens do suposto ou do possível romance histórico. Esse é um tema importante. E também, no campo da liberdade de expressão, na linha do que lembrou aqui o ministro Toffoli, é importante lembrar casos como, por exemplo, o dos assassinatos de soldados em Lebach, o famoso caso Lebach, na Alemanha, no qual se discutia se era possível revisitar um fato histórico ocorrido, esse assassinato, num quartel na Alemanha, para revelar dados sobre a participação de pessoas, dentre eles um indivíduo que estava para gozar de liberdade condicional. E isso dizia respeito à possibilidade de sua reintegração social. Em suma, esses temas são relevantes e precisam ser devidamente ponderados. O próprio texto, eu já chamei a atenção em outros escritos, constante do artigo 220 da Constituição, ele contém uma redação que às vezes é indutora de equívoco, não é? Na linha da primeira emenda americana, ao dizer no texto constitucional que, no parágrafo 1º, que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, ficando na questão da comunicação social, observar o disposto no artigo 5º, e aí vem a referência aos vários incisos, inclusive o inciso 10, que trata da defesa da privacidade, o texto não está vedando que o legislador se ocupe da matéria, como muitos fazem uma leitura um tanto quanto, ao meu ver, terrestre, pedestre, rasteira do tema. Não me parece que seja assim. O que o texto está dizendo é que não pode haver lei, né, que embarace a informação, mas que aqui, e aí vem as dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. Aqui é um dever do legislador de atuar para proteger esses valores.
Por isso que eu gostaria só de fazer essas notas, presidente, tendo em vista posições já assumidas aqui no plenário, chamando a atenção para esse aspecto, e essa interpretação que eu estou fazendo do artigo 220, parágrafo 1º, encontra respaldo, inclusive, em leitores da Constituição americana em relação à primeira emenda. Ora, então, para que se assente que a proteção que se possa obter poderá ser outra que não, eventualmente, a indenização. Haverá casos em que, certamente, poderá haver a justificativa até mesmo de uma decisão judicial que suste uma publicação. Desde que haja justificativa. Mas não nos cabe aqui fazer tomar essa decisão a priori. A meu ver, fazer com que, como já foi dito aqui, que a publicação das obras de biografia dependa da autorização, traz um sério dano para a liberdade de comunicação, para a liberdade científica, para a liberdade artística, evidente. E por isso, de fato, devemos nos encaminhar no sentido da declaração de inconstitucionalidade da norma. Agora, eu já faria ressalvas em relação ao segundo ponto trazido na conclusão do voto da eminente ministra Carmen Lúcia, pelo menos no que diz respeito à possibilidade de que a transgressão haverá de se reparar mediante indenização. Pode ser que não seja assim. Pode ser que tenha que haver reparos, por exemplo, a publicação de uma nova edição com correção. Pode ser que se... O direito de resposta... Sim, são todas as situações... Ministro, se Vossa Excelência me permite, o que eu quis dizer é que ao fixarmos essa inconstitucionalidade com redução de texto, nós não estávamos afastando em nada o artigo, tanto que, basicamente, eu repito, apenas reafirmar, por isso eu comecei a linha B neste sentido, reafirmar o que diz a Constituição, sem embargo cuja transgressão, porque é como está na Constituição. Quer dizer, então, não é exclusividade nem nada, apenas estou reafirmando para não dizer, não com isso, como disse o ministro Dias Toffoli muito bem, alguém poderia pensar que estamos declarando a inconstitucionalidade com isso. Ministro, só exatamente corroborando a posição de Vossa Excelência, a proposta minimalista é exatamente nós fixarmos esse julgado em relação a exigência ou não de licença prévia para publicação de biografia. Por quê? É isso. Porque nós não estamos aqui, nem podemos, isso. Por isso foi aqui destacado, afirmar que estamos interditando o acesso ao judiciário. Até porque o Código Civil, quando inaugurou o capítulo... se dará apenas para fins isso de é inimaginável que nós possamos fixar uma tese dizendo que... O que poderia ser expletivo é esse inciso B. Eu só não quero é que, como disse o ministro Dias Toffoli muito bem, alguém imagine que, como nós estamos declarando sem redução do texto, o inciso 10, de alguma forma, ficou comprometido por nós. Não, nós estamos repetindo. Ministro Gilmar, só um minutinho. A minha proposta de tese minimalista, que eu acho que até agora é consenso, não é compatível com a Constituição, interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, que importe na necessidade de autorização prévia de pessoa retratada em obra biográfica para fins de sua divulgação por qualquer meio de comunicação. Quer dizer, eu acho que esse ponto nos une a todos. Acho que esse é um ponto consensual. Eu concordava já com o primeiro ponto da eminente ministra Carmen Lúcia. Eu só estou fazendo a ressalva em relação ao... Gilmar, Vossa Excelência me permite uma parte. Que a única maneira de reparar seria a precificação. É muito simples. Exatamente. Sabe o que pode ser então, feito? para tudo tem um preço e podemos, então, fazer o que bem entendemos. Basta ter o dinheiro para pagar isso. Então, é muito mais simples retirar o inciso B. Pois é, e ficar no inciso A da minha conclusão. Quer dizer que nem é inciso A. Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permitiu a parte, e também a ministra Carmen Lúcia, eu também, ao ler a conclusão do seu brilhante voto, eu também, num primeiro momento, fui induzido a pensar que Vossa Excelência estaria concluindo que a transgressão aos valores abrigados no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, só seriam ressarcíveis ou sanáveis mediante indenização. Mas depois que eu vi o doutor Antônio Carlos dizer à tribuna que, em tese, seria possível até a apreensão,
ou a sustação da divulgação da obra, eu imaginei que Vossa Excelência certamente não excluiria essa possibilidade, até em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é o... Para evitar qualquer polêmica, eu prefiro concluir o meu voto, eu retiro o item B, porque o que eu estou declarando, eu fico mais votando no sentido. Isso. O que elimina, até porque, diferentemente de... Aqui nós estamos julgando para declarar ou não declarar. Aqui não é repercussão geral nem nada. Presidente, então, neste caso, eu prefiro reajuste para retirar o item B. Presidente, até para prestar um esclarecimento assim, de ordem doutrinária mesmo, esse campo dos direitos da personalidade ficou muito tempo relegado a um segundo plano e que a lesão dele apenas era reparável através da indenização. O novo Código Civil, quando inaugurou o capítulo dos direitos da personalidade, ele trouxe no artigo 21 aquilo que já havia na Europa, que é a tutela inibitória. Então, eu acho que nós deveríamos restringir a licença para a biografia, para não abrir o leque do que nós estamos julgando, porque nós estamos julgando só isso. Eu só gostaria de consignar a minha posição, ministra Carmen. Eu concordo com o item B do voto de Vossa Excelência, quando diz reafirmar o direito à inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem da pessoa, nos termos do artigo 5º, cuja transgressão haverá de se reparar, e aí a única modificação que eu faria seria a posteriori. Não, eu prefiro, porque o que eu gostaria de deixar claro, presidente, para se eventualmente não tiver ficado, eu não acho que via judicial ou qualquer outra via seja legítima a interferência do judiciário previamente à publicação. Acho que em nenhuma hipótese o judiciário deve impedir nós já tivemos a publicação de uma obra. Nós já tivemos aqui o célebre caso da fita Globo Garotinho, em que o tribunal, num contexto eleitoral, entendeu, por exemplo... E se sai publicada na véspera da eleição. Não é biografia. Mas isso aí não é biografia. Só dar um exemplo da não é jurisprudência do tribunal. Nós estamos falando de biografias. Jurisprudência... Aí eu acho. Eu prefiro retirar, presidente, porque no item B, eu repeti o que estava na Constituição para garantir que o inciso 10 continua rígido. Fica melhor então, assim. E é óbvio, e é o óbvio lulante. Agora, como no Brasil até o óbvio lulante gera polêmica, eu retiro. Sim. Tá mas é melhor assim. Porque a norma, o que a norma diz, e é um tema que eu já visitei também, é que é inviolável. E o que é inviolável, segundo o conselheiro Acácio, não deve ser violado. Não é? Mas a Constituição... Não, e se há uma regra que de fato assume centralidade no texto constitucional, presidente, é a regra do artigo 5º, inciso 35. É aquela que estabelece a proteção judicial efetiva, não é? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Mas com o ajuste... Inclusive, ministro, eu acho que está embutido o poder cautelar do magistrado, dentro do seu prudente arbítrio. Examinado em cada caso examinará. Antes de finalizar, me permite eu não uso da palavra nunca numa segunda vez, e mesmo com um voto tão longo, eu falei 12 minutos cravados. Mas, só para esclarecer, em primeiro lugar, eu comecei, antes de falar o meu voto, exatamente dizendo que, por dever de justiça e para ficar em paz com a minha consciência, eu me punha contra até coisas que li, vi e ouvi sobre pessoas que foram ao judiciário, porque isso é um direito e que o jurisdicionário... Portanto, estamos todos de acordo quanto a isso. Agora, eu sempre acho que... Repetiu-se a Constituição, pediu-se a declaração de constitucionalidade, eu voto no sentido da declaração de constitucionalidade. O que eu queria era acertar, deixar enfatizada a norma do inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Incluí-la no texto pode gerar polêmica, retire-se, ponto, acabou. Simples assim. Está bem. Está bem. Acompanhe Vossa Excelência. Pois não. Ministro Marco Aurélio. Presidente... Confesso, presidente, que não trouxe voto escrito, porque adoto sempre a prática, atuando como vogal, de comparecer às sessões, ouvir ao relator ou à relatora, ouvir as sustentações da tribuna e formar convencimento a respeito.
Digo que esta tarde, presidente, é uma tarde importantíssima em termos de cidadania, é uma tarde de inteligência. E é muito sintomático que, pela vez primeira, a Academia Brasileira de Letras tenha comparecido a uma audiência pública no tribunal, personificada pelo historiador, a quem rendo. A presidente Ana Maria Machado. O Zé Murilo veio pelo Instituto. Veio pelo Instituto. Então, personificada a academia pela presidente, à época, Ana Maria Machado, e comparecendo também o historiador, a quem eu rendo homenagens, que é José Murilo de Carvalho. E a obra mencionada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e admiro muito mais Sua Excelência quando parte para o improviso, né? A obra mencionada pelo ministro é uma obra que não foi, em termos de biografia, autorizada, nem pelos descendentes remotos de Dom Pedro, mas que deveria ser lida por todo e qualquer administrador. Presidente, hoje acordei e, tomando café, folheio sempre o clipe e me deparei com inúmeras matérias veiculadas pela imprensa. Uma delas, já foi mencionado o tema pelo ministro Luiz Roberto Barroso, veio com o título Nas Mãos do Supremo. E Rui Castro, que já sofreu as agruras, considerado a necessidade de autorização para biografar certa pessoa, Rui Castro terminou o artigo revelando: o Supremo julga hoje, em Brasília, se o Brasil tem idade para escrever sua própria história, ou se continuará precisando pedir autorização. Presidente, o mesmo clipe, já considerado outro jornal, o primeiro, quanto ao artigo de Rui Castro, foi a Folha de São Paulo, trouxe o episódio, eu diria a essa altura, bendito episódio, porque acabou por provocar o Supremo quanto à análise da matéria. Trouxe o Globo, na coluna de Anselmo Góes, né, a notícia do que ocorreu quanto à biografia desse excepcional homem de projeção pública, cantor, que é Roberto Carlos. E se disse, na coluna do Anselmo, que caso o Supremo viesse a derrubar a censura, como é esperado, Roberto Carlos, em detalhes, terá nova edição. Contudo, não pela Planeta. O autor, Paulo César de Araújo, se sentiu abandonado pela editora espanhola em 2007, quando da proibição. O mais provável, consignou Anselmo, é que a biografia saia pela Companhia das Letras, que publicou o livro, e é interessantíssimo o título do livro, O Réu e o Rei. Ano passado, nele, Paulo César narra toda a história da censura. Ainda a Folha de São Paulo, presidente, trouxe a visão
de uma também excepcional intérprete, Maria Bethânia. Numa entrevista à Folha, ela foi indagada. Um professor universitário está escrevendo sua biografia. Bethânia respondeu: não autorizei ninguém a escrever minha biografia, porque se tivesse autorizado e buscado, não se trataria de biografia, mas sim de publicidade. Mas quem quiser escrever, pode escrever o que quiser. É essa postura que se aguarda daqueles que alcançaram no cenário nacional visibilidade maior. Indagou o repórter: se fosse sem seu aval, você se incomodaria? Ela respondeu: eu não. Não tenho nada com isso. Cada um escreve o que quer. Eu sei o que sou. E necessariamente já foi ressaltada a biografia. Não retrata em si o que seria uma verdade insuplantável. Presidente, não antecipei. Quando falei ontem sobre a matéria e foi publicado hoje nos jornais, qualquer ponto de vista. Porque, no correr dos anos, com assento no Supremo, tornei-me um arauto da liberdade de expressão. Tornei-me um arauto da liberdade de informação, tendo em vista a Carta da República. E digo que é impensável de início, numa antecipação de visão quanto ao que venha a ser veiculado, ter-se a censura pelo Estado, a censura judicial, que é uma das piores censuras que pode haver. O artigo 5º, inciso 13, encerra a liberdade ao trabalho. É razoável que alguém, considerada personagem que se projetou junto ao povo, trabalhe em termos de pesquisa anos e anos para, de repente, ter-se providência, como houve no tocante ao livro sobre o perfil de Garrincha e considerado Rui Castro, para, de repente, ter-se uma censura judicial e a suspensão do trabalho elaborado? Não, presidente. Quando o inciso 13 do principal rol das garantias constitucionais apenas pedagogicamente revela ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, apenas submete ao atendimento das qualificações profissionais que a lei estabeleça a respeito, mas a mais, ao artigo 220. A cabeça do artigo 220, que é categórica quanto à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento e quanto ao direito-dever de informar, e presume-se o que normalmente ocorre, e não o excepcional extravagante, informar bem aos concidadãos. E temos que a revelar, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, a preferência dessa previsão, não vamos falar em hierarquia, já que os preceitos estão no mesmo patamar, né? A revelar a preferência à previsão, no mesmo artigo 5º, quanto à transgressão à
privacidade, se ocorrer, evidentemente, de forma ilegítima, a previsão da verba indenizatória, né? Referi-me, presidente, não sei quem foi que chegou a lançar essa dualidade. Referi-me a dois institutos diversos, a biografia e a publicidade. E, para mim, escrever sobre alguém mediante encomenda, ou seja, a partir de autorização, é adentrar o campo, não da revelação do perfil, mas o campo da publicidade. Aquele que haja alcançado uma visibilidade social é um verdadeiro livro aberto. E nós, cidadãos, temos interesse em conhecer mediante revelação de terceiro, conhecer o respectivo perfil. E diria que aqui a moeda tem duas faces. Não há só aspectos positivos nessa projeção nacional. Há também, porque se paga um preço por se viver em um Estado democrático de direito, aspectos negativos. E, evidentemente, nós temos que aceitar até a revelação. Nós, homens públicos, nós, por exemplo, servidores públicos, a revelação de aspectos ligados à nossa vida privada, a incolumidade do perfil do homem público não é a mesma do cidadão comum. A privacidade do cidadão comum é diversa da privacidade do homem público. Projetando-se no campo do conhecimento dos semelhantes o homem público, ele passa a ser um verdadeiro livro aberto. Ele passa a estar na vitrine e não pode, né, querer implementar atos a partir de suscetibilidades. Há interesse das gerações atuais e das gerações futuras na preservação da memória. E biografia quer dizer, em última análise, memória, da memória nacional. Se diz que o Brasil é um país sem memória. E é um país sem memória, tendo em conta até censuras perpetradas no passado. E o ministro Luiz Roberto Barroso se referiu que até na certidão de nascimento do Brasil, nós tivemos essa censura. A memória, ela há de ser preservada. Pergunto eu, a prevalecer a necessidade de autorização, quer do próprio ou dos descendentes, como previsto no Código Civil, e devemos interpretar o Código Civil à luz da Constituição Federal, não invertendo aí valores. Nós teríamos, por exemplo, presidente, e eu me confesso um ledor de biografias, mas não de biografias autorizadas, de biografias que revelem realmente uma concepção própria do biógrafo. Teríamos, e comentávamos ontem sobre essa obra, eu e o ministro Luiz Roberto Barroso, Getúlio, em 3 volumes, pela Companhia das Letras, de Lira Neto, teríamos o perfil do catedrático menino Santiago Dantas, considerado o que escreveu Pedro Dutra. Teríamos Dirceu,
obra veiculada pela Record, de autoria de Otávio Cabral, teríamos João Goulart, de Jorge Ferreira, Civilização Brasileira, teríamos O que Sei de Lula, de José Neumann Pinto, Top Books. Teríamos, presidente, para citar mais exemplos, a ditadura envergonhada de Hélio Gaspari. Sim, porque discorre sobre aqueles que estiveram no mando do país na época do regime de exceção. O Brasil sem retoque, de Carlos Chagas. Teríamos a ditadura militar e os golpes dentro do golpe, de Carlos Chagas. Teríamos Jango, desse historiador louvável, sob a minha ótica, não no tocante à ótica de alguns, Marco Antônio Villa. Teríamos a obra de Fernando Jorge, a vida e obra do plagiário Paulo Francis. E, por último, teríamos um livro que também é um livro aconselhável à leitura, que é Tudo ou Nada, sobre Ike Batista, de Malu Gaspar. Não, presidente, não teríamos, e perderia o Brasil em termos de memória, não teríamos a veiculação dessas obras a que me referi. Presidente, para mim, biografia, independentemente de autorização, é memória do país. É algo que direciona para aqueles que procedem à leitura, direciona a busca de dias melhores nesta sofrida república. E há de aguardar-se. Eu não desconheço a cláusula de acesso ao judiciário para afastar a ameaça de lesão a direito ou lesão a direito, mas há de aguardar-se a veiculação do que é elaborado para posteriormente, sim, se for o caso, chegar-se às consequências, especialmente no campo civil, considerada verba indenizatória, já que não passa pela minha cabeça adentrar-se no campo penal, tendo em conta o Instituto da Calúnia. Presidente, havendo, vou repetir, conflito entre o interesse individual e o interesse coletivo, a solução, sopesando-se valores, está em dar-se primazia, em dar-se predominância ao interesse coletivo. E o interesse coletivo, pelo menos eu falo porque, repito, leio biografias não autorizadas, o interesse coletivo é dos cidadãos em geral. Por que a ministra Carmen Lúcia, no brilhante voto que nos entregou quando apregoado o processo e no resumo feito, veio a preconizar a interpretação conforme a Constituição sem redução do texto, porque teve presente a pertinência temática, a problemática da legitimação da requerente, que é a Associação Nacional dos Editores de Livros, ANEL, que não é uma agência, né, do Estado. Presidente, subscrevo as colocações da relatora e imaginava quais seriam essas
colocações, tanto assim que fiquei muito tranquilo ao comparecer à sessão, não me aprofundando muito da matéria, subscrevo as colocações feitas e repito, muito embora incompreendido, até certo ponto pela colônia, mas ninguém elogiou mais a colônia do que eu, né? Revelei o que penso sobre a liberdade de informação, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento no habeas corpus, citado da tribuna pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 82.424, caso Elvan Gernan, se não me falha a memória, e que foi citado, inclusive, para minha honra, pela relatora no voto proferido, e houve a referência pelo presidente da Ordem dos Advogados, classe que não me canso de enaltecer, mesmo porque o primeiro cargo de juiz que preenchi no Tribunal Regional Trabalho da Primeira Região foi um cargo direcionado a egressos da laboriosa classe dos advogados. Acompanho a relatora, enaltecendo o voto e reafirmando mais uma vez a importância deste julgamento. Muito embora limitado às balizas relativas à legitimação da requerente, nós sinalizamos aos demais patamares do judiciário quanto à necessidade de preservar-se, passo a passo no ofício judicante, o que se contém no artigo 220 da Constituição Federal. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Acolho o voto do eminente ministro Celso de Mello, nosso decano. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, neste julgamento verdadeiramente emblemático, ouviu nesta tarde, com grande reverência, o voto primoroso, admirável, denso e lapidar da eminente ministra, publicista e professora Carmen Lúcia Antunes Rocha. Voto no qual Sua Excelência exprimiu sua inteira fidelidade aos grandes postulados que informam a liberdade fundamental do pensamento nas diversas dimensões em que ela se projeta constitucionalmente. Igualmente dignas de registro, senhor presidente, também as intervenções, as manifestações e as brilhantes sustentações orais dos eminentes advogados que intervieram, que atuaram nesta causa. Destaco, finalmente, o brilho do substancioso parecer da eminente doutora Débora Macedo de Prado e Brito Pereira, que atuou nesse processo no exercício do alto cargo de Procuradora-Geral da República. Esse processo, senhor presidente, como certa vez assinalou o saudoso e eminente ministro Luiz Galotti, traduz um daqueles casos emblemáticos em que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir o seu julgamento, poderá e estará ele próprio sendo julgado pela nação. Tal a magnitude, tal o relevo, tal a importância do tema submetido à apreciação desta Corte Suprema. Também eu, senhor presidente, também eu entendo que os particulares
e também as figuras públicas e notórias não podem submeter à hegemonia de sua vontade a eficácia de direitos fundamentais, como o direito à livre expressão, à livre manifestação do pensamento, direitos que se revestem, muitas vezes, de um nítido caráter contra-majoritário, especialmente se analisado esse tema na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional. Afinal, senhor presidente, o Estado de Direito, concebido e estruturado em bases democráticas, muito mais do que uma simples figura conceitual ou mera proposição doutrinária, reflete em nosso sistema jurídico uma realidade constitucional densa de significação e plena de potencialidade concretizadora dos direitos e das liberdades públicas. A preferência do legislador constituinte, nós o sabemos, a preferência dele pela concepção democrática do Estado de Direito não pode esgotar-se numa simples proclamação retórica. Ao contrário, a opção pelo Estado democrático de direito há de ter consequências efetivas no plano de nossa organização institucional, na esfera das relações entre os poderes da República e, notadamente, no âmbito da formulação de uma teoria das liberdades públicas e do próprio regime democrático. Na verdade, senhor presidente, ninguém, absolutamente ninguém, se sobrepõe, nem mesmo grupos majoritários ou a conveniência pessoal dos particulares, aos princípios superiores consagrados pela Constituição da República. Desse modo, e para que o regime democrático não se reduza a uma categoria político-jurídica meramente conceitual ou simplesmente formal, torna-se necessário assegurar aos cidadãos da República, notadamente em sede jurisdicional, quando tal se impuser, a plenitude dos meios que lhes permitam exercer de modo efetivo os direitos fundamentais que a todos, sem distinção, são asseguradas. Isso significa, portanto, numa perspectiva eminentemente pluralística e em tudo compatível com os fundamentos estruturantes do Estado democrático de direito, inerentes à própria ordem democrática, que se impõe a organização de um sistema de efetiva proteção, especialmente no plano da jurisdição, aos direitos, liberdades e garantias fundamentais, em favor de todos, inclusive de escritores, de biógrafos, de historiadores e de pesquisadores, para que tais prerrogativas essenciais não se convertam numa fórmula destituída de significação, o que subtrairia o necessário coeficiente de legitimidade jurídico-democrática ao regime político vigente em nosso país. Daí a inteira procedência da observação feita pela eminente doutora Débora Macedo de Prade Brito Pereira, em texto que subscreveu, tanto nesse processo como na DPF 187, salientando que uma ideia fundamental subjacente à liberdade de expressão é de que o Estado, inclusive o Poder Judiciário, o Estado não pode decidir pelos indivíduos o que cada um pode ou não pode ouvir, o que cada um pode ou não pode ler. Como ressaltou Ronald Dworkin, o Estado insulta os seus cidadãos e nega a eles responsabilidade moral quando decreta que não se pode confiar neles para ouvir e ler opiniões ou escritos ou biografias que possam persuadi-los a adotar convicções consideradas eventualmente perigosas e inconvenientes
Daí porque o fato de uma ideia ser considerada errada pelas autoridades públicas ou até mesmo por particulares não é fundamento bastante para justificar que a sua veiculação seja proibida ou condicionada à prévia licença, à prévia autorização daqueles que muitas vezes constituem os próprios destinatários de tais produções literárias. A liberdade de expressão não protege apenas as ideias aceitas pela maioria, ideias que reflitam o pensamento dominante, mainstream, vigente na sociedade, mas também ideias que possam ser até mesmo repelidas por todos ou pela maioria dos cidadãos. É um instituto, na verdade, contra-majoritário que garante o direito daqueles que defendem posições discrepantes e que possam eventualmente desagradar ao governo ou até mesmo contrariar interesses de ordem pessoal, de caráter meramente privado. Nós sabemos, senhor presidente, isso tem sido reafirmado a cada momento em diversos julgamentos nesta Suprema Corte, que a liberdade de manifestação do pensamento representa um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos. E, pessoalmente, tenho sempre enfatizado que nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a pretensão do Estado e também a pretensão dos particulares de reprimir a liberdade de expressão, muitas vezes condicionando-a, como no caso das biografias, a obtenção de prévia licença, quer do biografado ou, no caso de sua morte, de seus parentes ou até mesmo de outros personagens secundários que são referidos naquela produção literária. Eu sempre tive essa convicção e continuo a externá-la nesta Suprema Corte, em decisões por mim proferidas, que o pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre. Por isso é importante reconhecer que, sob a égide da vigente Constituição da República, intensificou-se, em razão de seu inquestionável sentido de fundamentalidade, a liberdade de manifestação do pensamento. E ninguém desconhece que, no contexto de uma sociedade como a nossa, fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável qualquer ensaio de repressão estatal, ainda que mediante iniciativa de particulares, não é, ao pensamento. É clara a extrema hostilidade que o ordenamento constitucional brasileiro manifesta, revela em relação a quaisquer práticas tendentes a restringir ou a reprimir o legítimo exercício da liberdade de expressão e de comunicação de ideias e de pensamento. E não deixo de reconhecer, portanto, senhor presidente, que os valores que informam a ordem democrática, dando-lhe o indispensável suporte axiológico, revelam-se conflitantes com qualquer e toda a pretensão, seja ela estatal ou privada, que vise a nulificar, que objetive coartar a hegemonia essencial de que se revestem em nosso sistema constitucional as liberdades do pensamento. O regime constitucional vigente no Brasil, todos o sabemos, privilegia, de modo particularmente expressivo, o quadro em que se desenvolvem as liberdades do pensamento. E essa é uma realidade normativa, política e jurídica que não pode ser desconsiderada pelo Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão, nesse contexto, representa uma projeção significativa do direito, que a todos assiste, notadamente
aos autores, aos escritores, aos pesquisadores, aos biógrafos, de manifestar, sem qualquer possibilidade de intervenção estatal, inclusive judicial, a priori, as suas convicções, expondo as suas ideias e fazendo veicular as suas mensagens, ainda que impopulares, contrárias ao pensamento dominante, consideradas inconvenientes à esfera de interesses meramente particulares, ou até mesmo representativas de concepções peculiares a grupos minoritários. É preciso reconhecer que a vedação dos comportamentos dos órgãos do Estado, inclusive do Poder Judiciário, que afetam tão gravemente a livre expressão e comunicação de ideias, significou um notável avanço nas relações entre a sociedade civil e o Estado. Nenhum diktat emanado do Estado, ainda que provocado por ação de particulares, pode ser aceito ou tolerado, na medida em que venha a comprometer o pleno exercício da liberdade de expressão. A Constituição subtraiu a interferência do poder público, em qualquer de suas dimensões, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, o processo de comunicação, o processo de transmissão, o processo de livre circulação, o processo de livre expressão das ideias, ainda que essas possam ser eventualmente rejeitadas por grupos majoritários, ou por agentes do Estado, ou até mesmo por particulares. Cumpre, portanto, senhor presidente, advertir e relembrar, notadamente quando os agentes do poder, inclusive do Poder Judiciário, e também dos poderes executivo e legislativo, muitas vezes provocados por particulares insatisfeitos com obras biográficas produzidas a seu respeito, buscam promover a repressão à liberdade de expressão, frustrando de modo injusto e arbitrário a possibilidade de livre exposição de opiniões, de ideias, que a Constituição, senhor presidente, é preciso relembrar que a Constituição, ao subtrair o processo de criação artística, de criação literária, de criação cultural, da interferência, sempre tão nociva, sempre tão expansiva, quão prejudicial do poder público, mostrou-se a nossa Constituição atenta à grave advertência de que o Estado não pode. O Estado não pode dispor de poder algum sobre as palavras, sobre as ideias e sobre os modos de sua divulgação. Digna, neste ponto, senhor presidente, a sempre lúcida ponderação do saudoso Octávio Paz, em uma de suas conhecidas obras, O Arco e a Lira, para quem nada é mais pernicioso e bárbaro, dizia aquele eminente pensador mexicano, nada mais é pernicioso e bárbaro que atribuir ao Estado, não importando em que dimensão institucional os seus agentes atuem, quer na esfera do executivo, do legislativo ou do judiciário. Nada é mais pernicioso e bárbaro que atribuir ao Estado poderes na esfera da criação artística e cultural. O poder político é estéril, diz Octávio Paz, porque a sua essência consiste na dominação dos homens, qualquer que seja a ideologia que o mascare. Essa garantia básica, senhor presidente, a garantia básica da liberdade de expressão do pensamento, representa em seu próprio e essencial significado um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática. Nenhuma autoridade, inclusive judiciária, ou legislativa, ou executiva, pode prescrever
mediante atuação espontânea ou respondendo a pedidos formulados por particulares, o que será ortodoxo em política, em literatura ou em outras questões que envolvam temas de natureza filosófica, jurídica, social, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de conduta, cuja observância implique restrição à própria manifestação do pensamento. Isso porque o direito de pensar, de falar e de escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência governamental, representa, conforme observava Hugo Lafayette Black, que integrou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, o mais precioso privilégio dos cidadãos. Agora, é certo, senhor presidente, é certo que o direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, pois sofre limitações de natureza ética e de caráter jurídico. Daí a advertência do juiz Oliver Wendell Holmes Jr., proferida em voto memorável em 1919, no julgamento do caso Schenck versus United States, quando, ao pronunciar-se sobre o caráter relativo da liberdade de expressão, tal como protegida pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, acentuou que, aspas, a mais rígida proteção da liberdade de palavra não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo num teatro e assim causasse pânico, concluindo com absoluta exatidão que a questão em cada caso é saber se as palavras foram usadas em tais circunstâncias e são de tal natureza que envolvem perigo evidente e atual, clear and present danger, de se produzirem os males gravíssimos que o Congresso tem o direito de prevenir. É uma questão de proximidade e grau. Essa questão, senhor presidente, põe em destaque o fato de que o exame da controvérsia jurídica suscitada nesta sede de controle abstrato também faz instaurar, como aqui foi referido, inclusive, pela eminente ministra relatora, uma instigante discussão em torno de tema impregnado do mais alto relevo constitucional, consistente na análise da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, por exemplo, entre o biógrafo e o biografado, entre os parentes do biografado falecido e o autor da biografia, valendo referir a esse respeito valiosas opiniões doutrinárias que eu aqui menciono. A questão constitucional, portanto, em debate, também estimula reflexões em torno desse tema pertinente à eficácia externa ou eficácia em relação a terceiros dos direitos, liberdades e garantias, também denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais na ordem jurídico-privada, resumindo-se em seus elementos essenciais a seguinte indagação, que é formulada pelo ilustre constitucionalista português Gomes Conotilho, e que bem delineia o aspecto central dessa matéria. Diz ele, em termos tendenciais, o problema pode enunciar-se da seguinte forma: as normas constitucionais, consagradoras de direitos, liberdades e garantias e direitos análogos, devem ou não ser obrigatoriamente observadas e cumpridas pelas pessoas privadas, sejam elas pessoas individuais ou coletivas, são as pessoas jurídicas, quando estabelecem relações jurídicas com outros sujeitos jurídicos privados. Sabemos que o Estatuto das Liberdades Fundamentais não se restringe à esfera das relações verticais entre o Estado e o indivíduo, mas também incide sobre o domínio em que se processam as relações de caráter meramente privado, uma vez que o nosso sistema reconhece que os direitos fundamentais projetam-se por igual numa perspectiva de estrita horizontalidade, numa perspectiva de ordem estritamente horizontal. Faço aqui a esse respeito algumas outras considerações para dizer, senhor presidente, que
a autonomia privada, que encontra limitações de ordem jurídica, ela, no entanto, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não pode conferir aos particulares, no domínio de sua legítima incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem aos particulares no âmbito de suas relações privadas em tema de liberdades fundamentais. É por tal razão, senhor presidente, que se legitima a possibilidade de controle jurisdicional de eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão do pensamento. E essa é uma cláusula tão importante que Garcia de Interria, falecido há pouco tempo, qualificou a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário, o direito à proteção judicial efetiva como, aspas, o parágrafo régio do Estado Democrático de Direito, fecha aspas. E por isso mesmo é preciso que se reconheça, como não poderia deixar de sê-lo, essa possibilidade da intervenção a posteriori do Poder Judiciário, sempre que se registrar qualquer situação de evidente ofensa aos direitos que se compreendem no âmbito do patrimônio moral das pessoas. No entanto, a mim me parece que se impõe a indicação de parâmetros objetivos que possam reger a atuação jurisdicional, para que não se expanda em demasia a discricionariedade judicial dos magistrados e tribunais, de tal modo que, muitas vezes, no exercício de cada situação ocorrente, decisões ou sentenças poderiam culminar por nulificar essa liberdade fundamental que hoje, aqui e agora, estamos a reconhecer. É por tal razão, senhor presidente, que a incitação ao ódio público contra qualquer pessoa, contra qualquer grupo ou social ou povo, não está, segundo entendo, protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Quer dizer, o discurso de ódio, o discurso que tem por finalidade exatamente agredir, não é, de uma maneira especialmente virulenta, comunidades sociais, nacionais, confessionais. Cabe relembrar neste ponto a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cujo artigo 13, parágrafo 5º, exclui do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento toda a propaganda a favor da guerra, bem assim toda a apologia ao ódio nacional, ao ódio racial, ao ódio religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Esses, portanto, devem ser, segundo entendo, os parâmetros objetivos que devem nortear o Poder Judiciário no controle jurisdicional a posteriori dos abusos eventualmente perpetrados no exercício da liberdade de manifestação do pensamento. Cabe advertir, no entanto, senhor presidente, que o exercício da jurisdição por magistrados e tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder
notadamente o poder geral de cautela atribuído ao judiciário, qualificar-se perigosamente, como já salientei em algumas decisões nesta Corte, como o novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso país. A interdição judicial que proíba alguém de publicar matéria, livro ou notícia, ou de escrever obras biográficas, configura, segundo entendo, clara transgressão ao que dispõe a Constituição da República. Não constitui demasia insistir na observação de que a censura, inclusive aquela eventualmente praticada por órgãos do Poder Judiciário, por ser incompatível com o sistema democrático, foi banida do ordenamento jurídico brasileiro, cuja lei fundamental, reafirmando a repulsa à atividade censória do Estado, não importa se delineada em textos normativos aprovados pelo Congresso Nacional, ou em manifestações administrativas do Poder Executivo, ou em decisões emanadas do Poder Judiciário, não importa. A Constituição, hoje em vigor, expressamente vedou qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E, de qualquer maneira, senhor presidente, a repulsa à censura, inclusive quando perpetrada ilegitimamente, de modo inconstitucional, por magistrados e tribunais, além de haver sido consagrada a repulsa à censura em nosso constitucionalismo democrático, representa expressão de um compromisso que o Estado brasileiro assumiu no plano internacional. Nós sabemos que o Brasil, entre tantos outros instrumentos de proteção internacional aos direitos humanos, subscreveu a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada em 10 de dezembro de 48 pela Terceira Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse estatuto contempla, em seu artigo 19, previsão do direito à liberdade de opinião e de expressão, inclusive a prerrogativa de procurar, de receber, de transmitir informações, ideias e pensamentos por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Também o direito fundamental à liberdade de expressão, inclusive à liberdade de publicação de livros. Lembro-me, quando em 1938 ou 37, com a chegada em 33 do Partido Nacional Socialista à Alemanha, houve, em dado momento, uma manifestação totalitária de desprezo àqueles que eram considerados os inimigos objetivos do regime nazista, e a destruição pelo fogo numa marcha noturna, não é, dos livros normalmente escritos por pessoas de ascendência judaica, o que foi e continua a ser algo absolutamente inaceitável. Não é possível que nós destruamos livros, e ordens judiciais de apreensão de livros nada mais representam, segundo penso, do que uma expressão totalitária da própria destruição dessas obras literárias. Por quê? Porque todos têm o direito de expressar com liberdade o seu pensamento, ainda que em absoluto confronto com as ideias dominantes em determinado momento histórico, cultural, em certas formações sociais. Vale mencionar também, senhor presidente, a própria e sempre esquecida Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que foi promulgada meses antes da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Também foi promulgada em 48, mas não no dia 10 de dezembro de 48, mas sim em abril de 1948, e cujo texto assegura a todos a plena liberdade de expressão, e também o próprio Pacto de São José da Costa Rica. E aqui, senhor presidente, é interessante assinalar
pelo menos como registro histórico, mas como uma advertência às presentes e futuras gerações, assinalar a sabedoria dos políticos, dos nossos políticos, numa fase ainda incipiente de formação do Estado Nacional. Assinalar que a ideia da incompatibilidade da censura com o regime democrático já se mostrava presente nos trabalhos de nossa primeira Assembleia Geral Constituinte Legislativa, reunida em 3 de maio de 1823 e dissolvida por ato de força em 12 de novembro desse mesmo ano, 1823. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, um dos irmãos Andrada, ao longo dessa Assembleia Constituinte, apresentou proposta que repelia de maneira veemente a prática da censura no âmbito do então nascente Estado Nacional Brasileiro, em texto que, incorporado ao seu projeto de Constituição, assim dispunha, artigo 23, os escritos, não importando se jornais, ou revistas, ou livros, os escritos não são sujeitos à censura, nem antes e nem depois de impressos, fecha aspas. E a razão dessa proposta de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada prendia-se ao fato de que Dom João VI editara, em 2 de março de 1821, um decreto régio, final, ele era o rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Um decreto régio que impunha o mecanismo da censura, fazendo-nos recuar, naquele momento histórico, em 1821, ao nosso passado colonial, período em que prevaleceu essa inaceitável restrição às liberdades do pensamento. E preocupa-me, por isso mesmo, assim tenho assinalado em julgamentos que proferi nesta corte, preocupa-me o fato de que o exercício por alguns juízes e tribunais de seu poder jurisdicional tenha se transformado, muitas vezes, num inadmissível instrumento de censura estatal, com grave comprometimento da liberdade de expressão, nesta compreendida a liberdade de veicular informações, de buscar informações, de produzir obras literárias, de escrever biografias. Na verdade, esse poder jurisdicional parece hoje tender perigosamente a traduzir o novo nome da censura em nosso país. E isso é inaceitável, isso não pode ser admitido por esta Corte Suprema. O fato é que nós não podemos, senhor presidente, não podemos e não devemos retroceder neste processo de conquista e de reafirmação das liberdades democráticas. E aqui não se trata de mera preocupação retórica, pois o peso da censura, ninguém o ignora, é algo insuportável e absolutamente intolerável. Rui, o grande advogado brasileiro, patrono da classe dos advogados no Brasil, Rui Barbosa, que exerceu, segundo ele próprio reconheceu, uma pedagogia dos direitos humanos perante o Supremo Tribunal Federal, orientando o Supremo Tribunal Federal, notadamente naquela primeira década republicana, em que esta Corte se viu às voltas com graves controvérsias institucionais, aparentemente sequer cogitadas durante a fase do Império. O fato é que Rui, em texto no qual registrou as suas considerações sobre a atuação despótica do Marechal Floriano Peixoto durante a Revolução Federalista e a Revolta da Armada, numa obra denominada A Ditadura, de 1893, após acentuar que a rule of law, princípio que foi consagrado há quase 800 anos, no dia 15 de junho de 1215, pela Magna Carta,
imposta ao rei João I, João Sem Terra, pelos barões medievais, e agora, no dia 15 de junho de 2015, vamos celebrar o 8º centenário desse documento seminal em matéria de liberdades fundamentais, ainda que naquele primeiro momento os destinatários fossem o alto clero, de um lado, e a nobreza feudal de outro, mas depois estendeu-se aos cidadãos livres do Reino Unido. Mas o princípio da rule of law, segundo a qual ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade das leis. Pois bem, Rui, após acentuar que o império da lei, o império da Constituição, não pode ser substituído pelo império da força e da espada. E quando você fala em espada, leia-se a atuação do poder público, inclusive do poder judiciário, quando procede de modo ilegítimo e transgride de maneira frontal liberdades básicas consagradas em nosso texto constitucional. Mas o que dizia Rui sobre a questão da censura estatal? A Constituição proibiu a censura irrestritamente, radicalmente, inflexivelmente. Toda a lei preventiva contra os excessos, inclusive da imprensa, toda a lei de tutela à publicidade e à divulgação das ideias, toda a lei de inspeção policial sobre jornais e também, digo eu, inspeção judicial sobre livros, é, por consequência, usurpatória e tirânica. Se abuso houver, o Código Penal proporciona aos ofendidos, particulares ou funcionários públicos, os meios de responsabilizar os autores das verrinas, daqueles que Rui chamava de verrineiros. Irrecusável, de qualquer maneira, no entanto, senhor presidente, irrecusável que a liberdade de manifestação do pensamento, impregnada de essencial transitividade, a liberdade do pensamento há de ser transitiva. Eu não posso guardá-la comigo. Enquanto ela permanecer no meu foro íntimo, obviamente, não há possibilidade de apreciação. Então, ela é uma liberdade transitiva. Ela se destina a proteger qualquer pessoa, inclusive autores, escritores, pesquisadores, biógrafos, cujas opiniões possam até mesmo conflitar com as concepções prevalecentes em determinado momento histórico no meio social, impedindo que incida sobre ela, por conta e efeito de suas convicções, qualquer tipo de restrição de índole política ou de natureza jurídica. Pois todos, senhor presidente, todos hão de ser livres para exprimir ideias, para escrever livros, para veicular e divulgar e fazer circular o seu pensamento, ainda que essas pessoas possam insurgir-se ou revelar-se em desconformidade frontal com a linha de pensamento dominante no âmbito de uma determinada formação social. Memoráveis, por isso mesmo, as palavras do Justice Oliver Wendell Holmes Jr., no caso United States versus Rosika Schwimmer, uma decisão proferida em 1929, no notável histórico voto vencido, mas hoje qualificado como uma powerful dissenting opinion. Então, inteiramente acompanhado naquele julgamento pelo Justice Louis Brandeis, palavras nas quais Holmes deixou positivado um dictum imorredouro, fundado na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América. Dizia ele, mas se há algum princípio dessa Constituição que deva ser irrestritamente observado,
do que qualquer outro, é o princípio que consagra a liberdade de expressão do pensamento, mas não a liberdade do pensamento daqueles que concordam conosco, mas a liberdade para o pensamento que nós próprios odiamos e repudiamos. Trata-se, digo eu, de um trecho histórico e retoricamente poderoso na definição do verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de manifestação do pensamento. Garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas, igualmente, proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, ideias que abominamos e até mesmo ideias que repudiamos. O pluralismo político, que legitima a livre circulação de ideias, exprime, bem por isso, um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, e é o que expressamente proclama a Constituição da República no artigo 1º, inciso 5º. É por isso, senhor presidente, que se impõe destacar e relembrar sempre que a garantia do dissenso, muitas vezes expressa em publicações, em livros, qualifica-se como condição essencial à formação de uma opinião pública livre, precisamente em face do caráter contramajoritário que assumem em nosso sistema constitucional os direitos fundamentais. Na realidade, a proibição do dissenso, qualquer que seja o meio que a revele, equivale a impor, como já se falou nesta corte, um mandado de conformidade, subordinando a sociedade, muitas vezes, à informação oficial. Uma espécie de marketplace of ideas institucionalmente limitado, na medida em que a imposição de um comportamento obsequioso produz na sociedade um gravíssimo e perigoso efeito dissuasório, chamado chilling effect, culminando, muitas vezes, perigosamente, com a aniquilação do próprio ato individual de reflexão. E muitas vezes é o que os livros fazem, e instigam o leitor a refletir, a pensar. E sabemos que o ato de pensar é um exercício perigoso, especialmente para muitas organizações políticas. Quando, em 1956, o Pacto de Varsóvia esmagou aquele ensaio de liberdade manifestado pelo povo húngaro, um determinado escritor foi preso. E o coronel soviético, que comandava os tanques do Pacto de Varsóvia, pediu que ele lhe entregasse as armas que tinha em seu poder. E esse escritor húngaro simplesmente entregou-lhe uma caneta, pois uma caneta é um instrumento muito mais poderoso do que a espada. Nós sabemos disso. E a experiência histórica nos revela que os discursos antagônicos não legitimam a repressão, não importa que efetuada em sede jurisdicional. Ao contrário, o discurso antagônico, no contexto de uma sociedade democrática e livre, exige o quê? Exige tolerância. E tudo isso, senhor presidente, põe em evidência a função contramajoritária desenvolvida pela jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito, estimulando a análise da proteção de autores, de pesquisadores, de biógrafos, na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional.
quero registrar finalmente, senhor presidente, tal como foi destacado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que a reação do ordenamento estatal em caso de exercício abusivo da liberdade de manifestação do pensamento autoriza o Poder Judiciário, sempre agindo a posteriori, a adotar diversas medidas, além da questão pertinente à responsabilização civil, a eventual responsabilização criminal, como o próprio direito de resposta. O direito de resposta é uma das expressões de que pode se valer alguém. Eu me lembro que num dos livros, Chateau, o autor Fernando Moraes escreveu um parágrafo referente a uma atuação do ministro Nelson na Hungria. Isso mereceu, por parte do seu filho, Clemente Hungria, uma resposta dirigida ao autor, que, na verdade, procurou considerá-la em futuras edições. Nós sabemos que qualquer pessoa, tanto quanto a própria coletividade, tem o direito de obter e de ter acesso a informações verazes, honestas e confiáveis, de tal modo que a violação desse direito, se e quando consumada, poderá justificar, sim, plenamente, até mesmo o direito de resposta. Desse modo, longe de configurar indevido cerceamento à liberdade de expressão, o direito de resposta, considerada a multifuncionalidade de que se acha impregnado, qualifica-se como instrumento de superação do estado de tensão dialética entre direitos e liberdades em situação de conflituosidade. E o exercício dessa prerrogativa fundamental de extração é eminentemente constitucional, que pode ser identificada, tal prerrogativa, tanto no plano individual quanto no plano da meta-individualidade. E a esse respeito, há um belo trabalho do professor Gustavo Bidenboim, intitulado Meios de Comunicação de Massa, Pluralismo e Democracia Deliberativa. Isso tudo permite qualificar essa prerrogativa fundamental, examinado o tema sob perspectiva pluralística como um instrumento concretizador daquele convívio harmonioso que deve existir entre as liberdades de informação e de expressão do pensamento, de um lado, e o direito à incolumidade do patrimônio moral, o direito à integridade moral, o que se mostra compatível com padrões que bem distinguem as sociedades democráticas. Importante salientar, bem por isso, que a superação dos antagonismos existentes entre princípios e valores constitucionais, como aqueles concernentes à liberdade de informação e de expressão do pensamento de um lado e à preservação da honra de outro, há de resultar da utilização pelo Poder Judiciário de critérios que lhe permitam ponderar e avaliar hic et nunc, aqui e agora, em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito a preponderar em cada caso. Mas, como disse anteriormente nesse meu voto, não para exatamente inibir qualquer discricionariedade judicial excessiva, o magistrado deverá considerar aqueles parâmetros, tais como enunciados, por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo cujo teor eu li aqui, não é? Mas o importante é que a utilização do método da ponderação de bens, da ponderação concreta de bens e interesses, não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos fundamentais.
não há dúvida de que os direitos da personalidade, como os direitos pertinentes à incolumidade da honra e à preservação da dignidade pessoal dos seres humanos, representam, tais direitos, limitações constitucionais externas à liberdade de expressão, verdadeiros contrapesos à liberdade de informação, como diz Luiz Grandinetti Castanho de Carvalho, a sua liberdade de informação e o direito difuso à informação verdadeira. Uma liberdade que não pode e não deve ser exercida de modo abusivo, mesmo porque a garantia constitucional subjacente à liberdade de informação não afasta, por efeito do que determina a própria Constituição da República, o direito do lesado à resposta e à indenização por danos materiais, morais ou à imagem. Na verdade, a própria Carta Política, depois de garantir o exercício da liberdade de informação, da liberdade de comunicação de ideias, da liberdade de pesquisa, da liberdade de expressão do pensamento, impõe-lhe parâmetros, entre os quais avulta, por sua inquestionável importância, o necessário respeito aos direitos de personalidade, cuja observância não pode ser desconsiderada, tal como expressamente determina o texto constitucional em seu parágrafo 1º, artigo 220, cabendo ao Poder Judiciário, mediante ponderada avaliação, sempre a posteriori, das prerrogativas constitucionais em conflito, o direito de informar, de escrever, de produzir obras, inclusive biográficas, de um lado, e direitos de personalidade de outro, definir em cada situação ocorrente, uma vez configurado esse contexto de conflituosidade, esse contexto de tensão dialética, a liberdade que deve prevalecer no caso concreto. Menciono aqui fragmentos de algumas obras, inclusive desse ilustre magistrado, desse eminente desembargador Sérgio Cavalieri Filho, que tanto brilhou no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E transcrevo aqui trechos pertinentes de sua excelente obra em torno da questão da responsabilidade civil. O mesmo ocorre com fragmento doutrinário de nosso eminente colega, ministro Gilmar Mendes, quando fala sobre o processo de ponderação que deve ser realizado pelo magistrado quando postas em antagonismo essas liberdades, quando postos em situação de conflito esses direitos básicos, todos de extração constitucional. Mas cabe observar bem por isso, senhor presidente, que a responsabilização a posteriori, e eu enfatizo sempre a posteriori, em regular processo judicial, daquele que eventualmente cometa abuso no exercício da liberdade de expressão, de informação, não traduz ofensa ao que dispõe a Constituição da República, pois é o próprio Estatuto Constitucional que estabelece essa reserva legal qualificada a que alude o parágrafo 1º do artigo 220 de nossa lei fundamental e que estabelece em favor da pessoa injustamente lesada a possibilidade de receber indenização por dano material, moral ou à imagem, ou então de exercer em plenitude o direito de resposta. Portanto, a indenização civil não é apenas a única resposta que o sistema de direito positivo viabiliza em favor da pessoa injustamente lesada em seu patrimônio moral. Há outros meios, e o eminente ministro Luiz Roberto Barroso bem os destacou e os discriminou no seu douto voto. O fato, senhor presidente, e eu aqui faço algumas considerações a respeito, que a mim me parece muito importante valorizar o direito de resposta. O direito de resposta não se exerce apenas no plano das publicações jornalísticas. Não, também em relação a situações como essa. E isso tem estimulado a formulação, nós sabemos, de abordagens diferenciadas a propósito dessa prerrogativa fundamental, como evidencia a reflexão que Vital Moreira faz sobre esse instituto, embora um jurista português, mas as suas reflexões são inteiramente aplicáveis à nossa realidade constitucional.
e que ele qualifica o direito de resposta como uma reação ao abuso do poder informativo. Não importa que exercido no contexto da liberdade de imprensa ou na publicação de livros, porque, na verdade, são expressões legítimas da liberdade de manifestação do pensamento. E diz ele, em obra monográfica sobre o direito de resposta na comunicação social, ele, ilustre professor da Universidade de Coimbra e antigo juiz do Tribunal Constitucional da República Portuguesa entre 1983 e 1989, ele expõe as diversas concepções que buscam justificar doutrinária e dogmaticamente o direito de resposta, advertindo, no entanto, sobre a insuficiência de uma explicação unifuncional, por vislumbrar no direito de resposta essa multifuncionalidade a que aludi anteriormente, essa pluralidade de funções que por ele foram assim identificadas. O direito de resposta como defesa dos direitos de personalidade, exatamente na linha preconizada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso e também por mim próprio. O direito de resposta como direito individual de expressão e de opinião. O direito de resposta como instrumento de pluralismo informativo. O direito de resposta como dever de verdade. E, finalmente, o direito de resposta como uma forma de sanção sui generis ou de indenização em espécie. Se estende, e eu menciono aqui, está documentado no meu voto, essas considerações que ele faz. E também não podendo, a própria comunidade tem essa proteção, porque o direito de resposta não há de ser visto apenas em sua expressão individual, mas, ao contrário, ressalta-se também nele o caráter transindividual, na medida em que, como salienta o eminente professor Bidenboim, que o exercício do direito de resposta propicia em favor de um número indeterminado de pessoas, mesmo daquelas pessoas não diretamente atingidas pela publicação inverídica ou incorreta, a concretização do próprio direito à informação. Que informação? O direito à informação correta, à informação precisa, à informação exata. Faço aqui outras considerações a respeito desse tema e digo, finalmente, senhor presidente, que a razão subjacente a tais considerações resultaria da necessidade de intensificar, fortalecendo o direito de resposta, uma vez que o antigo conceito liberal do livre mercado de ideias, do free marketplace of ideas, defendido por pensadores e intelectuais tão diversos como John Milton, na sua famosa Areopagítica, em que ele sustenta a liberdade de imprensa, John Stuart Mill, sua obra On Liberty, Thomas Jefferson, na obra que eu menciono aqui, Letter to William Roscoe, Fred Zibert, sobre a teoria libertária, o próprio Oliver Wendell Holmes Jr., em voto vencido, no caso Abrams versus United States, proferido em 1919. William Brennan Jr., também da Suprema Corte Americana, em voto vencedor, no caso Keishan versus Board of Regents of the University of the State of New York, proferido em 67. Enfim, tais reflexões entendem que esse conceito do livre mercado de ideias poderia ser gravemente atingido a ponto de autores como Jerome Barron, quando faz num trabalho sobre o acesso aos meios de comunicação, pelo fato deles sustentarem, que isso poderia culminar por descaracterizar a velha noção expressa na metáfora do Marketplace of Ideas, cujo perfil agora deveria se dar a uma nova forma, do revised
marketplace of ideas. Enfim, eu continuo aqui, senhor presidente, mencionando a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos numa conhecida opinião consultiva, número 7 de 86, na interpretação do artigo 14, que cuida precisamente do direito de resposta no contexto da Convenção Americana de Direitos Humanos. Menciono aqui essas observações e menciono também como o tema tem sido tratado no direito comparado. E ponho em destaque aqui o magistério de alguns eminentes autores argentinos. O fato, senhor presidente, é que a eminente ministra Carmen Lúcia, no seu belíssimo e já histórico voto, não é, a respeito de um tema tão delicado e de tanta importância para a consolidação e a reafirmação dos valores democráticos que informam e iluminam os caminhos de nosso país. A mim me parece que a ministra Carmen Lúcia examinou com absoluta propriedade essa questão. Eu, portanto, senhor presidente, penitencio-me pelo tempo que consumia o tribunal, mas acho que esta é uma matéria que deve ser realmente exposta pelos juízes dessa Suprema Corte. Eu também, senhor presidente, acolho a proposta da eminente ministra Carmen Lúcia, mas eu tenho a impressão de que Sua Excelência suprimiu o item B. Que era só repetição da Constituição e, para evitar qualquer equívoco, fica suprimido. O ministro Barroso, no entanto... Mas eu estou de acordo. Eu estou acompanhando a ministra Carmen Lúcia na conclusão única também. Sim. Porque a minha sugestão era que nós explicitássemos que a interferência do judiciário não deveria ser a priori. Eu acho que isso aí é fundamental. Sim, a posteriori. Isso consta do meu voto e, portanto... Não, mas está expressamente que nos termos do pedido, e o pedido é este. Isso. Declaração de constitucionalidade salva autorização. Então, eu estou de acordo. Eu creio que a ministra Carmen Lúcia, em boa hora, data vênia, ela suprime o item B, até porque agora mesmo o decano acaba de reafirmar que, dentre as formas de coibir as ofensas àqueles direitos abrigados no artigo 5º, inciso 10, incluem-se, além da indenização, outros meios, direito de resposta, repressão penal, enfim. E para evitar, e acho que a relatora em boa hora não fez, estava para incluído no evitar item B. qualquer Mas, para evitar qualquer compreensão errônea, ela suprime esse inciso B. Porque isso era só Acho que há concordância nesse aspecto. De acordo. Pois não. Pois não. Então, nesse caso, senhor presidente, eu adiro integralmente ao doutíssimo voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia e destaco que, ao longo do meu voto, como enfatizei realmente algumas vezes, que a intervenção jurisdicional há de processar-se sempre a posteriori. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência o cuidadoso voto. Acho que nós não perdemos tempo, ganhamos tempo e aprendemos muito com o belíssimo voto, na verdade, uma aula magna que Vossa Excelência acaba de proferir. Eu queria iniciar, também vou dizer poucas palavras, vou iniciar louvando o belíssimo e antológico voto da ministra Carmen Lúcia e também enaltecer o voto daqueles que a seguiram no entendimento e dizendo que hoje a Corte vive um momento histórico, porque, na verdade, ela reafirma uma tese que ela vem afirmando desde há muito tempo, no sentido de que é impossível que se censure ou que se exija autorização prévia de biografias. E também a Corte hoje, ela reafirma a mais plena liberdade de expressão artística, científica e literária, desde que, e essa que me parece a tese, não se ofendam outros direitos,
constitucionais dos biografados, notadamente aqueles que estão capitulados no artigo 5º, inciso 10 da nossa Carta Magna. Eu gostei muito da intervenção, dentre outras intervenções feitas, brilhantes, da tribuna, daquela proferida pelo Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, o digno presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quando cita as palavras de John Stuart Mill, um importante pensador do século XIX, pensador inglês, que diz que para os males da liberdade só existe um remédio, mais liberdade. Mas Sua Excelência, logo em seguida, acrescenta o seguinte, que numa democracia há que se preservar liberdade com responsabilidade. E, na sequência, vem o eminente advogado, doutor Antônio Carlos Almeida Castro, e também ministro foi seguido pelos ministros Barroso e ministro Fux, quando diz que não existem direitos ou liberdades absolutas. Então, eu fiquei muito confortado quando esta corte, por meio de todos os votos, reafirma que nesta matéria também continua prevalecendo, continua válido um princípio absolutamente fundamental, que é aquele da inafastabilidade da jurisdição, a que se refere o artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal. E eu entendo, com todo respeito, que neste princípio compreende-se, sim, o poder de cautela do juiz, sobretudo porque este dispositivo faz menção à ameaça à lesão de direitos. Portanto, o juiz deve ter instrumentos para impedir a mera ameaça à lesão de direitos. É claro que isso o ministro decano Celso de Mello observou muito bem. É claro que neste conceito não se compreende qualquer decisão teratológica, até porque existem instrumentos processuais hábeis para fazer cessar de plano, de pronto, qualquer decisão que fuja a esse padrão normal que é o poder geral de cautela do juiz. Mas eu gostaria de observar o seguinte, que a questão hoje é muito mais complexa do que alguns imaginam, porque hoje as biografias não são veiculadas apenas em livros ou em papel, mas, na verdade, hoje a maioria dos livros circulam na internet. Nós temos duas grandes editoras ou divulgadoras de livros, como a Amazon ou a Kindle, ou Kindle, como dizem alguns, que publicam livros e que podem ser baixados pela internet. Então, muitas vezes publicam-se biografias ofensivas, apócrifas, sem autores, não autorizadas, em países onde a própria jurisdição brasileira não alcança. Então, o problema hoje é extremamente complexo e é preciso que nós tenhamos meios para coibir estes abusos que, infelizmente, existem no mundo real. Se me permite uma parte? Nem é uma parte, na verdade, para secundar o que afirma Vossa Excelência, eu fiz constar do voto uma célebre decisão do Tribunal francês relativa à biografia do ex-presidente François Mitterrand. Está no voto, inclusive a transcrição. A biografia saiu contendo, inclusive, referências à doença que ele teria sofrido a partir de entrevistas feitas com seu médico. O Tribunal de Justiça francês, o Tribunal francês, proibiu, porque foi no dia do enterro, e o médico foi apenado penalmente, inclusive com prisão por quebra de sigilo funcional. Aí a parte. Alguns dias depois, o próprio tribunal volta atrás, no sentido de que já estava circulando na internet e já tinha passado o que tinha determinado que o interesse da família, o luto, o respeito à sua intimidade, tinha passado por causa do período de luto que também já tinha acabado, e liberou. Esses dois fundamentos foram aproveitados pelo Tribunal de
de apelação, de cassação. Ou seja, primeiro que já estava na internet, não adiantava mais a proibição. E segundo, claro, levou em consideração a questão da intimidade e o período de luto já ter passado. Mas só para secundar exatamente o que afirma Vossa Excelência. Hoje, nós estamos, e eu fiz muita questão de circunscrever qual era o pedido da ANEEL e o que estávamos decidindo. Não há censura no Brasil. Ponto. Perfeito. A liberdade de expressão está garantida e será garantida pelo tribunal. Ponto. Há muitas nuances e muitas novidades, até porque, eu falo no voto, nós falamos de invasão de privacidade, mas nós vivemos um dado inédito que não há em pouquíssimos tribunais do mundo, a evasão de privacidade. Alguns que se mostram porque querem, gravam, põem na internet, e aí não é biografia, é outro assunto, mas apenas, como afirma Vossa Excelência, alguns dados que são dados inéditos e que o direito não tem resposta porque é pergunta nova. E não há nem legislação. Muito obrigada pela parte. Mas eu agradeço a Vossa Excelência que complementa o meu pensamento exatamente para mostrar que a questão é extremamente complexa, há casos e casos, e aí eu gostaria também de sufragar a preocupação veiculada da tribuna pelo doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, no sentido de imaginar a possibilidade até de uma apreensão cautelar de uma obra que esteja ofendendo os direitos previstos no artigo 5º, inciso 10. Por exemplo, quando na internet se publica antecipadamente alguns excertos da obra ofensivos da pessoa, ou quando se publica uma resenha, como é que faz o biografado que se sente ofendido? Se queda inerte, ele bate as portas do judiciário e vai pedir uma medida cautelar. Então, eu acho que a regra, sem dúvida nenhuma, é que nós estamos afastando a censura prévia. Não há dúvida nenhuma, não há censura no Brasil. Há plena liberdade de publicação de biografias, sem autorização do biografado de seus parentes. E há também, reafirmamos hoje, a plena liberdade de expressão artística, científica, literária, etc. Mas existem situações e situações, e como disse o nosso próprio decano, uma das pedras de toque da democracia e da própria cidadania, a meu ver, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto no século XXI, já tive a oportunidade de dizer, nós vivemos a era dos direitos. E quem faz a concreção dos direitos fundamentais é justamente o Poder Judiciário. Presidente, eu só gostaria de fazer um registro. Para mim, a ideia de apreensão de uma obra é aterradora. E, portanto, eu só a admitiria em situações extremas, sem dúvida, e teratológicas. Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu compartilho plenamente da posição de Vossa Excelência. Já que Vossa Excelência fez uma revelação pessoal com relação, enfim, acontecimentos que ocorreram com Vossa Excelência, eu queria também dizer que eu sou vítima de 5 perfis falsos no Facebook, em que lá está estampada a minha, totalmente apócrifas, com fotografias minhas, da família, com minha biografia, e que eu procuro retirar, enfim, do ar e não consigo, porque esse Facebook está situado num país onde a nossa jurisdição não atinge, e com diálogos com terceiros, etc. Vejam como a questão é complexa, é muito complexa. Então, eu quero dizer que nós hoje estamos afirmando uma tese, ou reafirmando uma tese cara ao tribunal, não é, que é essa absoluta liberdade de expressão sem qualquer censura prévia nos estritos termos do pedido da inicial desta ação direta de inconstitucionalidade 4.815. Então, é a esta tese que eu adiro integralmente e proclamo, portanto, o resultado que, por decisão unânime, a Corte julgou procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade,
para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas. Essa é a decisão do tribunal. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão. Bem. Encerra-se agora a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira e também o programa direto do plenário. A cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça.